Muito bem. Bom dia a todos. Acho que agora todos estão presentes. Qualquer dúvida, é só ligar o microfone e falar e participar. No momento, acho que é mais de tirar dúvidas, além de algumas informações que a gente vai estar passando para que todos possam estar explorando melhor essa ferramenta, né, do Google Sala de Aula, o Classroom. Inicialmente, eu quero agradecer a Simara, né, pela confiança, né, que teve ao chamar a gente, né, para compartilhar essas experiências ou até a forma como que a gente pode estar explorando melhor o Google Sala de Aula, o Classroom. Então, é uma ferramenta, só para justificar, é uma ferramenta que eu estou usando desde o começo do ano passado, mas para usar essa ferramenta a gente viu quase todos os vídeos, os tutoriais do YouTube, né, sobre essa ferramenta, né, e a gente consegue perceber que tem algumas divergências em relação à implantação do Estado em relação ao Google, e essas divergências eles estão amenizando e tentando resolver, e algumas divergências eles não vão conseguir resolver, né? Justamente porque a ferramenta do Google é uma ferramenta padrão mundo, internacional, e o Estado implantou um modelo, claro, para o ano inicial, para o Fundamental 1, não vai ter nenhuma mudança, nenhuma complicação em relação a isso, mas para o médio, para o fundamental, nós que temos muitas turmas, nós temos que deixar desabilitado muitas funções em virtude do excesso né, de informações que circulam, né, em relação à plataforma. Eu estou direto com contato com o pessoal da sede, com o Leandro, e eles falam, não, nós já vamos resolver, mas não vamos resolver. Mas esse não vem ao caso. Eu vou pedir para vocês acessarem a plataforma também, para que a gente possa estar fazendo alguns testes, algumas atividades em conjunto, para a gente entendermos como que ela funciona bem certinho, para podermos fazer nossas atividades. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo. Todos estão conseguindo visualizar a tela? Muito bem. Vocês podem ver que eu tenho aqui logado mais de uma conta. Só para mostrar aqui rapidinho
a questão das minhas turmas que eu já tive antes do Estado implantar essa ferramenta agora nesse período de isolamento. Então, aqui, por exemplo, aqui tenho as turmas que eu vinha trabalhando desde o começo do ano. Todas as turmas, né, com ensalamentos, os alunos dentro, e se eu abrir qualquer um aqui, você pode ver que tem muitas atividades, inclusive em andamento ainda. Então, aqui, ó. Então, são atividades que estou desenvolvendo com todas as turmas. E aqui, ó, turmas arquivadas. Aqui tem turmas, né, do ano passado. Todos os alunos ensalados ainda, só que estão arquivados porque, né, para os alunos não mais ter acesso, porque são turmas do ano passado, mas tem todas as atividades dentro, foram realizadas ano passado. E eu estou usando as duas contas ainda, né, porque eu não tinha como abandonar as atividades que estavam em andamento mas aos poucos estou usando a plataforma que o Estado está liberando. Então, aqui eu tenho essa plataforma que eu gostaria que vocês acessassem a partir de agora também. Então, quem conseguir abrir uma nova janela aqui em cima e acessar essa conta aqui que vocês, a maioria já deve ter acessado, já tem, pelo que eu fiquei sabendo, alguns já estão trabalhando com várias atividades também. Isso é muito bom. E vocês podem perceber que tem uma salinha nova aí pedindo para vocês clicarem nela, aceitar. Então, tem 4 alunos que já estão ativos. Deixa eu só ver quem conseguiu. Muito bem. Todos conseguiram acessar? Então, só para justificar por que eu criei essa sala. É uma salinha, vocês podem ver que a minha filha também está dentro dessa sala. Eu fiz inúmeros testes nos últimos dias com ela, das atividades que estão liberadas aqui. Você pode ver que tem comentários que ela fez, tem várias atividades que ela acabou desenvolvendo. E ela, na verdade, é um termômetro que a gente pode usar se o que está certo e o que não está certo, o que é legal, o que eu acabei criando várias atividades, né, e acabei pedindo para ela resolver, desenvolver, e ela acabou desenvolvendo. Mas o que ela mais pede são atividades, né, com o Kahoot, atividades de aprendizagem, né, que são interativas, tem música, tem desafios, enfim, são atividades bem legais que ela gosta de fazer. Então, vamos ver o que nós, por etapas aqui, alguns dos cuidados que a gente precisa ter. Eu estou na conta como professor e vocês estão agora na conta como aluno, tá? Então, o ponto de partida, por isso que o Estado não orienta a fazer isso, mas eu não consigo fazer diferente. O ponto de partida para usar qualquer atividade aqui é como o aluno vai visualizar isso.
E para mim conseguir ter a certeza como o aluno vai visualizar, eu sempre tenho uma conta criada para fazer o teste, para mim visualizar como que o aluno recebe isso, tá? Eu me preocupo muito com isso, porque, na verdade, às vezes a gente cria uma atividade que a gente imagina que o aluno consegue fazer, mas depende como que eu crio ela aqui, acaba, ou seja, não acaba, o aluno não tem a ferramenta para responder a questão conforme eu queria. Então, aqui, cada uma dessas opções aqui, ela para o aluno abre campos diferentes, né? Sobretudo essas 4 primeiras aqui, tá? E isso é importante a gente ter bem claro, porque às vezes, depende da atividade que a gente tem, né? A gente precisa usar essa ferramenta de acordo com a atividade. Então, aqui eu criei várias atividades com com todos os itens aqui nesse teste, nesse experimento que eu tenho aqui. Então, vamos começar com uma delas aqui. Por exemplo, vamos começar com esse do material. O material é tudo que eu quero postar para o aluno e o aluno não tem nenhum campo para responder, a não ser ele pode tirar, tipo um fórum, ele pode fazer uma pergunta sobre, uma dúvida sobre material, enfim, abre um campozinho só para fazer comentários, mas para resolver atividades, nada, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu criei aqui, estados brasileiros. Então, aqui eu acabei, não sei se vocês conseguem ir lá em geografia, estados brasileiros. Então, aqui eu criei essa atividade, onde para o aluno não abre, a não ser esse espaço aqui de comentário, mas não abre outro espaço além disso. Não abre para ele anexar, para ele criar ou responder qualquer opção. Se vocês podem visualizar lá, nessa opção de estado, vocês podem ver isso. Então, aqui, tudo que é material, por exemplo, a minha recomendação é, o aluno precisa fazer algo no caderno, ele não precisa ter espaço para responder aqui, então, é material. Então, tudo que é material para ele ler, pesquisar, sites indicativos, né, para ele para ele ter acesso para desenvolver até em outros espaços. Então, é o atalho para postar aqui. E tem muitas opções. Tem esse material, só vou clicar aqui como se tivesse fazendo um novo. Você pode dar o título, pode fazer a descrição, e aqui você pode adicionar quase o que tu quiser de material, tanto do Drive como links, arquivos, do computador, do YouTube. E aqui também tem, como criar documentos, apresentações, planilha, formulário, enfim, tem quase de tudo dá para anexar aqui, tudo que tiver, né, tem como criar aqui, material aos montes. Então, é o espaço que não abre espaço para a resposta para os alunos, a não ser dúvidas. Então, vamos ao outro espaço. Então, sempre quando tem alguma coisa para encaminhar para os alunos para ele não precisar desenvolver nada, deve ser usada essa opção. Agora, vamos para a pergunta. Então, a pergunta é muito legal para desenvolvermos diferentes atividades. Deixa eu só ver uma aqui. Eu tenho uma liberada aqui, duas. Então, vamos aqui em português. Opa. Pergunta, tem que editar.
Então, ela abre aqui para fazer, né, a pergunta, ou enfim, a descrição do que eu quero perguntar. Pode deixar muitos detalhes sobre isso, sobre esse desafio, essa pergunta, ou simples, enfim, tudo que se quiser descrever aqui. E aqui tem a opção de resposta curta a princípio. Tem, a hora que eu edito, ela tem como deixar um espaço maior ou um espaço menor para o aluno responder. Mas a resposta curta, elas são várias páginas já igual. Não é tão curtinha assim. A resposta longa é ilimitada. E aqui da mesma forma. Deixa eu ver quem acessou ainda aqui. Muito bem. Voltando aqui agora. Onde é que eu parei? Aqui. E aqui, da mesma forma, né, adicionar anexos, arquivos, vídeos, tudo que você quiser. E aqui, por exemplo, a gente tem como anexar vídeos. O legal é essa parte aqui do YouTube. Por exemplo, eu quero desenvolver alguma coisa sobre qualquer tema. É só digitar aqui, que nem já foi explicado em outras, na formação também. Então, mas essa aqui como o YouTube é uma plataforma também que tem uma infinidade de conteúdos, isso, né, a gente pode estar explorando a partir desse íconezinho aqui. Qualquer um, aqui, leitura, vendas. Tudo que tiver, ele vai dar uma infinidade de opções aqui. Então, aqui eu posso estar escolhendo os videozinhos em anexo. É mais fácil procurar por aqui do que pegar uma aba do YouTube, porque aqui ele já faz filtros. Aqui eu posso leituras para quarto ano. Ou matemática, ciências, enfim, tudo que se quiser, se escolhe aqui, tem como anexar aqui. Inclusive, aqui eu tinha criado uma atividade para a Ariane desenvolver, acho que ela ainda não desenvolveu. Se vocês clicarem nessa aqui, vocês podem ver que tem alguns sites que tem material aos montes. Aqui, inclusive, tinha para ela ler um livro. Um livro que eu posso pedir para o computador ler para mim, ou eu posso ler ele. Por exemplo, Um Dia na Fazenda. Um Dia na Fazenda, escrito para Bob Dia na Fazenda, ilustrado por Leon Avelar. Não esqueça o boné, hoje o sol está muito forte, viu? Então, assim eu posso pedir para os alunos estar lendo, enfim, incentivando a leitura, e depois, dentro desse aqui... se arrumando para passar o dia na fazenda, quando ouviu seu pai falar: não esqueça o boné, hoje o sol está muito forte, viu? E ele vai folheando, ele vai lendo. O menino saiu correndo do quarto, usando calça comprida, camiseta amarela e um boné vermelho. Vamos logo, o tio João já está esperando a gente. E aqui ele tem nível médio, fácil, difícil, ele tem como escolher, é só um dos sites, de milhões de sites que tem material aos montes, como vocês também conhecem, né, que podem desafiar os alunos a fazer uma infinidade de atividades. Daí aqui eu posso deixar o material para ele assistir, ver, estudar, ler, e Agostinho, depois eu posso deixar a pergunta para ele. Diga. assim, é só para as profs saber, se elas tiverem dúvidas durante a explicação, já abre o microfone e já pede, né? Daí no final fica mais fácil. O que você acha? Sim, é melhor, sim. Tá.
Então, esse espaço para pergunta, ele é justamente para você anexar algum, ou não, né, fazer só uma pergunta e abre o espaço para o aluno responder. Então, abre espaço para ele digitar, escrever. A gente sabe que os primeiros aninhos, segundos aninhos, né, terceiros, têm dificuldades, muitas vezes, para digitar, para escrever, muitas vezes nem dominam as letras ainda. Então, as atividades aqui para descrever ele responder deve ser ali simples, mas depois o terceiro, quarto, quinto ano já tem uma dimensão para explorar até melhor. Mas para os anos, os primeiros aninhos, por exemplo, de liberar um livro, um videozinho, enfim, são materiais diferentes, ou até o pai ajudar, os pais ajudar a responder. Então, tem uma infinidade de opções que podem ser exploradas nessa ferramenta da pergunta. Então, é um espaço, assim, bem prático e fácil, né, ou seja, abre poucos espaços para os alunos e eles não vão se perder ao clicar ali onde que eu preciso fazer essa atividade. Então, é um espaço simples, né, que pode ser explorado, né, das mais diversas formas, né, ou anexar um arquivo a partir do computador, ou se tem outras fontes através de links, enfim, tem uma infinidade de opções aqui, ou além de criar seu material, né, através do Google, PowerPoint, planilha, desenhos, formulários, enfim. Então, muitas opções a partir dessa opção da pergunta. Outro, vocês estão visualizando como aluno lá, como é que fica o espaço da pergunta? Acho que sim, né? E o aluno, vocês podem ver que essa aqui não foi feita ainda. Deixa eu ver se tem alguma que alguém fez. É importante incentivar, desde o começo, se alguém está usando, que o aluno clique em entregar, que tem várias opções, né, que eu acabei liberando para a Ariana estar desenvolvendo também essas atividades. Então, quando ele termina de fazer a atividade, ele tem lá a opção de clicar em entregar, daí ela volta, na verdade, eu consigo visualizar as respostas deles igual, mas para mim corrigir é importante que o aluno tenha clicado na opção entregar, né, que ela vai aparecer aqui como entregue, atividade cumprida. Depois, nas notas, aí vai ter todo o controle das atividades entregues, enfim, fica fácil de ver quem desenvolveu e quem não, quem entregou, né, através desse resumo que tem aqui. E por isso, a gente precisa ter esse cuidado. Por exemplo, se é material, ele não aparece aqui nessa lista. Se eu faço uma atividade aqui só de postar para o aluno não responder e crio ela aqui em atividade, ela vai aparecer lá, vai ficar em aberto, né, como não cumprida, enfim, vai criar dificuldades nos relatórios também, a partir disso. Podemos seguir para outra atividade teste. Então, essa aqui é bem interessante, e inúmeras opções a ser explorado aqui também. Então, eu tenho uma atividade teste que eu ontem acabei liberando, fazendo um teste, um ensaio aqui para... Então, o que ela acaba criando aqui? Então, da mesma forma, ela pede um título e uma breve descrição, e ela automaticamente ela cria um formulário logo na sequência já. Então, esse formulário, ele sempre aparece em branco, né, que, inclusive, acho que hoje à tarde vai ter uma formação, eles vão dar muitos detalhes da criação, né, de como criar esses formulários aqui. Mas ele também tem opções aos montes. Então, para quem tem o formato, vocês podem clicar nessa atividade
para vocês irem respondendo, ela tem uma questão só. Então, aqui, nessa opção mais, enfim, vai inserindo as opções, vai criando né, as questões, ou tudo que se quiser aqui, para criar uma avaliação, um teste, um exercício, né? Não tem como colocar as informações da escola, né? E é importante nunca esquecer desse espaço que tem que ser criado também, para o aluno digitar seu nome, né? Então, para eu saber de quem que é essa atividade, né, eu preciso criar um espaço também para o nome do aluno. E as questões, por exemplo, aqui eu inseri aqui um videozinho sobre a água, o ciclo da água, e fiz uma pergunta, né, sobre esse vídeo. Assim, pode ser imagens, pode ser conteúdo estudado, enfim, tudo que se quiser explorar aqui na questão dessas atividades podem ser explorados aqui. Aqui no lado, então, nesse menuzinho, ele acaba dando as opções para inserir nova pergunta, importar pergunta, textos, imagens, vídeos, enfim, cada um dos menus ele insere aqui nesse espaço um formato de pergunta. Então, aqui, ó, digita a pergunta, né, posso anexar uma imagem, que posso escolher como que formato que eu quero a pergunta, né, quero que ele descreva, resposta curta, mais espaço, e as opções de alternativa. O legal dessas opções aqui é que esse formulário, ele se corrige automático. Então, se eu programar ele desta forma, aqui respostas curtas também, se tem uma resposta, se que aceita só tal palavra, ele também posso programar para ele corrigir, avaliar e dar o peso, né, para essa questão. E aqui na chave das respostas, eu posso deixar uma mensagem, por exemplo, se ele acerta, né, eu posso alterar, incluir, e o que é para aparecer quando ele erra. Pedir para ele estudar mais, ou não foi dessa vez, então, enfim, tudo que eu quiser que apareça agora que ele clica e a mensagem, tem como liberar para o aluno. E aqui em cima, essa opção aqui, vocês podem ver que 3 acabaram respondendo ela. Então, aqui vem um retorno para o professor, quem já fez. Tá? E ela vem em forma de gráfico, em forma de várias formas bem interessantes de a gente visualizar como que os alunos foram. E para corrigir, tem a opção aqui do individual, né? Então, a gente pode analisar os detalhes de cada um, né, para ver o rendimento de todos. Agostinho, posso interromper um pouco? Diga. Assim, nós temos vários alunos que vão fazer no Classroom, outros vão responder no WhatsApp, certo? Vamos supor que seja essa atividade ali. A dúvida é como importar do WhatsApp para colocar ali como entregue. É que, na verdade, se ele faz se ele faz de forma impressa, tem como imprimir aqui, mas aqui ela ocupa muitas folhas. Normalmente aqui, quando a gente pede para imprimir, ele acaba, né, usando, eu chamo de desperdício de material, né, que normalmente eu recomendo que se recorta só as perguntas e reconfigure ele para os alunos que, no caso, muitas vezes são a maioria dos alunos, né, que não tem acesso para fazer. Não, a princípio, ela vai ficar em aberto aqui. Assim, ó, a maioria entrega para as prof através de fotos do caderno. Tem como colocar essas fotos nesse material como atividade entregue?
Não dão bola ao barulho, tá? É a minha nenê brincando. Sim, só que daí, no caso aqui, nessa opção de atividades, deixa eu ver, ela não abre esse espaço para anexar fotos, tá? Porque, na verdade, assim, essa plataforma do Estado, ela acaba, eu até já questionei, eles prometem que sim, mas isso não vai acontecer. Conhecendo a plataforma, é impossível. Por exemplo, essas notas aqui, elas não migram automático para o sistema do aluno, esse sistema que vocês começaram a usar esse ano também. Então, ele é uma plataforma à parte. Na verdade, é um acordo, um contrato que o Estado assinou com a Google, e esse é um contrato à parte. Eles não vão conseguir fazer com que essas notas, por exemplo, dessas atividades aqui, migram para o aluno, para o estudante online, ou seja, para outra plataforma do Estado. Isso, para mim, é impossível, mas eles estão dizendo que vão conseguir. Impossível não é, mas conhecendo a plataforma internacional, então essas notas aqui, igual, vou ter que lançar todas para lá também. Então, a hora que tiver aqui o relatório de notas, deixa eu só ver aqui, a hora que alguns responderam. Aqui, 3 entregues. As notas, a princípio, é para vir para cá, nesse relatório aqui. A hora que eu corrigir. Então, aqui, a princípio, ele vai gerar nota. Mas, para os alunos, é legal eu responder aqui a nota. Mas é um trabalho que praticamente fica, para mim, é em vão, porque eu lanço aqui e depois ainda tem que transferir para o outro. Eu dou mais prioridade eu lançar naquele outro sistema que para os alunos grandes, eles igual acessam as duas plataformas, e a oficial mesmo das notas é do estudante online, da sede, não dessa plataforma aqui. Aqui, se eu lançar as notas aqui, é apenas para que o aluno possa, que legal, o professor corrigiu, mas ela não tem nada a ver com o sistema oficial de notas do Estado. E nessa opção aqui, ele não vai ter opção, por exemplo, para o aluno, por exemplo, aqui, o aluno não fez, o aluno não tem como anexar aqui a foto, o aluno fez da forma impressa, não tem como anexar a opção aqui da foto do aluno que fez ela, no caso, impressa. Manuscrito. Posso? Diga. Assim, respondendo o que a Simara pediu, eu acredito que a única maneira de colocar os trabalhos que eles nos enviam no WhatsApp, na plataforma, seria nós acessando o Classroom deles e enviar, né? Seria a única maneira de nós ter um controle, então, que ele tenha respondido ali no Classroom para a gente, né? Isso. Só que não nessa opção de... deixa eu ver aqui a opção que eu abri aqui. Daí tem que abrir uma outra função aqui. Se eu faço ela em formato de... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Se eu abro ela aqui em formato de teste, daí eu não tenho essa opção. Mas agora, se eu tenho essa opção de atividades, daí sim. Então, depende da opção que eu abro aqui, ele tem como anexar a foto, ou você anexar a foto do trabalho dele, para ter uma organização de ter tudo organizado. Mas, igual, talvez nós estamos dando demais importância a essa plataforma, porque para mim, organizar tudo nessa plataforma, eu quero inserir todos, é apenas uma questão de organização, mas é mais importante eu me preocupar com o outro sistema, que é o das notas. A hora que tiver tudo ok aqui, eu ainda vou ter que alimentar o outro sistema de notas no final do bimestre. Eu não sei como é que vocês têm organizado, mas pelo que eu percebo, vocês, no final do bimestre, vocês têm que alimentar aquele outro sistema, né, que é o sistema oficial. Então, aqui é apenas para se ter o controle de organizar o material. Então, ele não migra, a hora que eu tenho tudo preenchido aqui, por exemplo, esses 6 alunos que não entregaram, certamente vão entregar impresso. Eu posso tentar incluir todos eles para eles aparecerem aqui. Só que
não vai migrar para outro sistema. Agostinho. Diga. Assim, na verdade, durante o ano letivo, os professores não têm registro de nota no online. Só no final do ano, o terceiro e o quinto ano, tem um registro único de nota número. O restante das nossas notas são notas descritivas, que o professor coloca no diário físico e depois passa para o boletim. Então, questão de migrar nota não é o problema aqui, tá? Então, tranquilo. Para a questão de organização é legal, né, incluir tudo, né, para se ter, que na verdade, uma das questões que o Estado criou essa plataforma, vocês podem ver nas salas de vocês, tem uma figura aqui, que a Simara agora está usando. Deixa eu ver, essa aqui, ó, essa conta, ela aparece em todas as salas criadas pelo Estado. Por exemplo, aqui da escola, o e-mail, ou seja, a escola tem como acessar, a hora que quiser, todas as salas dos professores, das atividades, né? Então, nesse sentido, para que a escola possa visualizar tudo que foi feito, é legal ter a planilha completa, ou seja, que todas as atividades tenham, né? Então, nesse sentido, para um controle legal e completo, é importante, de fato, ter as atividades organizadas, sim. Muito bem, então vamos para essa outra atividade aqui que aparece em primeiro lugar, que tem muitas opções da mesma forma. Então, aqui eu tenho uma atividade criada. Inclusive aqui o famoso Kahoot. Então, aqui em conhecimentos gerais, eu tenho um dos formatos de atividades. Então, ela aparece para o professor a hora que ele digita, por isso que ela acaba confundindo os professores. A hora que eu abro atividade, pergunta, essas opções que ele, parece que é tudo a mesma coisa. Para os professores, sim, só que para os alunos, não. Tá? Por isso que eu acabei ressaltando essa questão lá no começo, de que é preciso a gente saber como que isso aparece para o aluno. Então, quando nós preenchemos, é indiferente de onde que eu uso, vai aparecer, para o aluno aparece, né, bem diferente toda a opção. Então, em atividades, da mesma forma, digito o título, posso fazer a descrição dos detalhes, e aqui, né, a gente pode estar vendo, anexando da mesma forma, né, uma infinidade de opções que eu tenho aqui. Essa do Kahoot, eu acabei anexando como link, ou então, se eu faço o cadastro no Kahoot, ele acaba tendo um acesso que ele me envia automático para cá também. Eu, seguindo os passos lá de enviar para o Classroom, ele acaba criando essa opção aqui também. Só que ele, quando se faz por link, ele não me traz as notas que são geradas. Por exemplo, se eu uso uma outra plataforma, exemplo dessa aqui, ela precisa fazer um cadastro, enfim, tem várias coisas para seguir, e as notas são geradas lá. Então, essas notas, elas não vêm importadas. Então, eu preciso também, né, saber disso, de que as notas dos alunos, nesse caso, elas vão estar no Kahoot, não aqui na plataforma. Mas ela é muito legal, né, de responder. Então, tentem clicar nessa opção do Kahoot para ver as atividades que tem. Então, essas atividades é uma plataforma fora do sala de aula, né, que para quem quiser usar ela, mas eu acredito que vale a pena, né, eu também já faz 2 anos que estou usando ela com os alunos. Dentro de sala de aula, ela pode ser explorada de uma forma, e agora à distância, ela pode ser explorada de outra forma. Ela é legal explorar ela dentro da sala também, então é uma ferramenta muito legal para se explorar, né, mesmo depois que as aulas voltam, tem como explorar ela com os alunos em sala de aula.
Então, aqui só digitam o nome de vocês e tentam... Eu acabei anexando ali uma questão que a Ariane também acabou respondendo. Então, só para vocês verem como que isso funciona. Cada um tem o seu ritmo, tem como se programar para responder ela da forma como quer. O aluno, nesse caso, cada um no seu ritmo, vai respondendo ela no tempo que ele precisar para responder. Só que ele tem que responder nesse tempo aqui, ó. Então, se eu não responder ela dentro desse tempo, ela fecha e dá errado para mim. Foi o que me aconteceu agora. Eu até nem... Eu também acabei clicando errado aqui. Aqui tem um erinha de português, mas enfim, essa é... Como eu peguei essa questão já pronta, eu não acabei não editando ela, mas aquela professora aqui que acabou elaborando, acabou deixando alguns, mas isso volta e meia acontece para mim também, né? Então, eu respondo ela. Aqui, na verdade, nessa opção do Kahoot, também tem como deixar mais tempo aqui, 2 minutos, 5 minutos, tempo que eu programar. E aqui eu também tenho como deixar vídeos, fotos, né? Essa parte tem como, né, também bastante ampla a ser explorada, tá? Então, inseriu o tempo do aluno, tá? Ele vai para a próxima. Aqui, essa parte é legal do aluno, né? Ele acaba competindo com, né, já imaginou essa atividade aqui dentro de sala, todos os alunos fazendo ao mesmo tempo? Isso cria uma energia que vocês nem imaginam, porque todos querem estar aqui em primeiro lugar. Agora, no à distância, cada um no seu ritmo também cria um pouco essa expectativa de, eu tenho que ser melhor que os outros, enfim, tem que ganhar, enfim, cria toda uma sensação bem legal, né, para instigar os alunos a desenvolver a atividade né, sem erro. Então, aí pode ser explorado o que você quiser. Eu nem li, ela acertei. Então, assim, é uma questão que tanto os alunos do ensino médio como os alunos pequenos, eles gostam desse formato aqui, né, a ser usado. Muito bem. Então, aqui, no caso, tem bastante questões, né, que não vamos responder todas, ou se alguém, sei que vocês já estão respondendo elas, quiserem ir respondendo elas, mas eu vou estar mostrando um pouquinho também, acho que não sei se interessa, de como que funciona essa plataforma e, sobretudo, onde que vão os resultados disso, né, para mim conseguir aproveitar os resultados dessas, além de estar aqui, que eu posso visualizar, né, para no final que todos terminaram, onde que eu posso estar pegando essas informações. Deixa eu só abrir minha outra ainda. Vou encerrar aqui, depois vai estar lá como não concluído. Então, deixa eu entrar aqui nessa plataforma do Kahoot. Computador tá lento. Acho que é um probleminha só meu aqui. Computador lento. Nunca vi alguém falar de computador tá lento. Desconectou aqui.
Mesma coisa na escola, nunca vi ninguém falar que o computador está lento. Vamos ver, está carregando. Tem várias opções desse sistema. Eu sempre uso a versão gratuita. Então, dentro dessa plataforma, ele também tem como pesquisar, tem muito material pronto já também para todas as séries, todos os níveis. Então, muitas vezes é legal a gente já aproveitar o material de outras pessoas, por isso que esse que acabei liberando, né, não foi eu que criei. Mas eu tenho o material que eu criei para os alunos, né, das minhas turmas, né, que tem como criar diferentes formatos. E aqui os resultados, eles vão aqui em respostas. Esse site, a princípio, também é em inglês, mas tem como usar o tradutor do próprio navegador para conseguir trabalhar com ele sem nenhum prejuízo. Então, aqui, eu tenho aqui vários desafios que hoje estão encerrando com os alunos dos nonos, dos oitavos. Aqui, dos nonos, desafio sobre a Europa, 46 alunos responderam, 2 turmas, praticamente todos responderam. E aqui, do continente africano, desafio 38 alunos responderam, né? Acho que alguns ainda não conseguiram finalizar, mas eles têm hoje para terminar. Tinha uma semana para eles estar fazendo esse desafio. E aqui onde vocês responderam, então 7 pessoas já responderam ele. Então, se eu clicar aqui, eu posso ver todos os resultados, os detalhes de como que cada um foi. Então, os alunos que não terminaram, os alunos que tiveram dificuldades, enfim, aparece todos os relatórios de todos os que responderam esse desafio que eu acabei lançando. Então, aqui, a minha filha fez ele nesses dias, final de semana agora, ela acabou acertando 76%. E aqui os professores que não terminaram, acabaram clicando de forma rápida, né, e fizeram algumas questões, tem o rendimento de cada um, no caso aqui. Algumas nem estão atualizadas, né, porque o sistema está computando os resultados. Mas aqui, portanto, a gente vê que aparece todo o relatório, né, porcentagens, notas, né, normalmente aqui a porcentagem é a nota que a gente acaba usando. A gente pode ver quantas questões sem responder e quantas questões foram respondidas e a pontuação que cada um conseguiu. Então, aqui tem uma infinidade de questões que podem ser exploradas nessa plataforma. Só mais alguns detalhes aqui.
Meu talento, sim. Então, aqui nessa opção dos Kahoots, na verdade, vem a relação daqueles que eu já usei e, sobretudo, que eu criei. Então, aqui são aqueles que eu acabei criando e usando nos últimos anos. Então, esses, por exemplo, aqui, se eu quero que o aluno, por exemplo, se eu pego um público, o aluno talvez, sobretudo os alunos mais espertinhos, eles às vezes entram no Kahoot também, eles acabam, o professor está estudando sobre África, vai pegar esse questionário e pronto, eu vou acertar tudo. Né? Mas tem como você importar para o teu acesso e ele fica acessível só para você. Pode pegar o de alguém ou criar o teu, né, sem que ninguém tenha acesso, né? E pegar de alguém, importar ele, duplicar ele no caso, alterar ele, da forma como você quer e depois liberar ele. Tá? Então, é uma plataforma que no começo parece que é bastante informações, mas ele não é tão difícil de ser entendido. Então, a hora que eu tiver organizado, eu vou aplicar aqui para jogar, e aqui a opção tradicional, por exemplo, para ele fazer ao vivo em sala, e aqui, agora, nesse momento, né, de fazer à distância, cada um no seu ritmo. E aqui eu faço a programação dele, é um desafio em andamento, se eu quero criar um novo, se eu quero incluir ele já naquele que está em andamento. Então, eu só sigo os passos aqui para liberar ele para os alunos. Deixa eu só criar um novo aqui. Então, aqui, quanto tempo ele vai ficar no ar, ou para, por exemplo, o aluno que é para fazer até terça-feira. Até que horas terça-feira? Então, tem como programar todos, se o timer, se o cronômetro é para deixar ele livre ou conforme eu programei. E aqui as respostas aleatórias, para cada um que abre, ele abre num formato em perguntas em ordem diferente. E aqui sigo, no caso, para enviar ele para o Google Classroom. Então, ele vai abrir direto para escolher as salas que eu quero aplicar ele. Então, aqui o controle. Nesse espaço aqui vai aparecer o link, ou se eu quero mandar ele através de deixar ele linkado direto a partir dessa plataforma. Aqui eu posso clicar nessa opção aqui de linkar ele, ou então simplesmente copiar esse link aqui e colar lá nas atividades, né, conforme está nessa opção aqui que eu criei. E aqui nós estávamos aqui. Aqui. Então, nessa opção aqui, na hora que eu crio, copio aquele link lá e acabo ou clicando aqui em colar esse link, ou então seguindo os passos a partir dessa opção aqui, que é o mesmo sistema. Então, são as formas aí que a gente pode estar interagindo com várias plataformas ao mesmo tempo. Então, quanto mais eu trago material de outras plataformas para dentro do Google Classroom, mais legal fica a atividade.
Então, se eu uso só a plataforma em si, ela se torna mais simples, e às vezes os alunos acabam não gostando dela. Quanto mais eu trago opções, tanto de animações, de vídeos, né, mais legal ela fica. E os alunos, eu também percebi assim, até a Ariane também nesses dias, se eu pego um vídeo pronto, os alunos, eles não gostam tanto, mas é uma opção legal. Agora, se eu crio o vídeo, né, se o vídeo é meu, se eu fiz o vídeo, né, eles acabam olhando de outra forma. Ou seja, se eu posso anexar aqui numa atividade um vídeo meu, né, tanto tem todas essas opções aqui, ela possibilita isso, né, você tem o vídeo aqui no computador ou tem ele no YouTube, né, indiferente do espaço, você anexa ele aqui. Eu normalmente jogo ele no YouTube, e aí qualquer um pode estar vendo ele com extrema facilidade, porque se eu carrego ele, ele acaba sendo mais pesado para o aluno conseguir abrir ele. No YouTube, cria o link, o aluno que tem pouca internet, ele consegue visualizar ele com extrema facilidade, que o YouTube é a plataforma bem leve nesse sentido. E se eu carregar ele, ele vai exigir um pouco de internet maior para os alunos, pelo menos é o que eu descobri, que alguns alunos não conseguiam visualizar os arquivos, áudios que eu estava fazendo. Então, se é um material produzido pelo professor, mesmo que, por exemplo, todos os vídeos que eu fiz, né, eu não editei nenhum deles, né, aparece falhas, aparece toda a situação de gravações ao vivo, né, que poderia ser cortado, enfim, não é tão legal, falei uma coisa que não, depois corrigi, enfim, enrolei, enfim, então, todas essas questões aí eu deixo, mas mesmo assim, os alunos, eles preferem, pelo menos é o que eu consigo perceber de retorno, né, eles dão muito valor se o professor produz esses vídeos, tá? Então, é importante, eu acredito que os mais pequenos sejam mais ainda, né, eles estão, ou seja, se é um material, por mais simples que seja, se é um áudio, ele já valoriza bastante, imagina um vídeo, né? Então, nesse sentido, o que a gente puder produzir para os alunos, eles com certeza vão valorizar. A gente, às vezes, se preocupa, ele vai dar risada, será que? Duvido. Eu acho que não, né? Eles vão valorizar muito essa forma e eles acabam percebendo que essa plataforma é viva, né? Se eu só jogar vídeos do YouTube de outros, daqui a pouco, mas será que é a professora que está mandando? Será que fica mais distante, mais frio, né? Então, quanto mais eu acabo interagindo com áudio e vídeo meu, né, eu acredito que isso para os alunos se torna mais legal e ele vai fazer com mais empenho, né, as atividades que se propõem para ele, né? Ele entende mais fácil. Às vezes ele está acostumado com esse linguajar já, né? Às vezes coloco lá a mesma coisa, às vezes um vídeo oficial que foi editado, enfim, diz a mesma coisa, e eu acho, mas esse vídeo tão bem feito, mas eu vou deixar ele, né? Mas não, para o aluno, ele muitas vezes prefere algo que o professor falou, né? Mesmo que ele falou de uma outra forma, não foi tão claro assim, mas ele acaba entendendo da importância maior a isso do que um vídeo oficial aí que foi editado, enfim. Pelo menos é o que eu percebo de retorno, né, com as questões que eu até criei, né, dentro dessa conta do Estado, ele tem né, ele tem a própria YouTube, ele vem junto, faz parte do pacote de uma conta ilimitada no YouTube também, então posso carregar vídeos, todos os que eu quiser, e postar lá, ele vai ter suporte para isso, né? Então, eu estou explorando isso também, né,
justamente para facilitar para os alunos que, né, inclusive, a maioria dos alunos que dá para usar, por exemplo, dificilmente um aluno, ou poucos alunos não tem TV em casa. Então, a maioria das TVs acessa o YouTube. Então, a gente pode explorar isso também, que ele possa estar assistindo esses videozinhos no YouTube pela TV. Ou qualquer outro aparelho smart, às vezes, que está jogado lá na casa deles, né? Ele pode acessar pelo YouTube e assistir essas orientações. Muito bem. Então, acho que em resumo, tem como explorar muita coisa nessa. Agostinho, assim, a gente quer agradecer do fundo do coração para ti, tá? Por dispor a isso. A gente sabe que vão surgir muitas dúvidas ainda. Eu acredito que clareou bastante para as professoras agora como trabalhar muitas coisas, e como ficou gravado, podem rever com mais tempo, com mais calma. E como eu te disse no WhatsApp, daí põe na conta do Moisés, tá? Para ele te pagar, tá bom? Muito obrigada, Agostinho. Eu não sei se alguma das meninas tem alguma pergunta, ainda rapidinho, porque depois às 10 nós já temos a outra webinar, né? Eu acho que hoje, sei lá, tem um momento que eu vi que eles vão explicar todos os detalhes, né, dos formulários, enfim, que tem uma infinidade de opções aí, mas assim, quanto mais a gente tem diferentes, por exemplo, pessoas que estão usando isso, mais opções a gente pode explorar nas diferentes, nesses diferentes atalhos, que é muita opção que tem nessa plataforma. Então, quanto mais versões a gente tem, eu, pelo menos, eu sou de assistir muitos videozinhos do próprio Google, enfim, o próprio YouTube, tem muitas questões que explicam detalhes, eu acabo acessando e cada um tem uma versão diferente de explorar isso de forma diferente, né, e para mim, acho que o que mais vale é alguém que está usando a plataforma, às vezes do Estado, né, eles também priorizaram isso, alguém que está usando para demonstrar como que ele está usando, acho que é mais válido do que alguém que não está usando e, às vezes, passando dicas aí que, às vezes, nem funcionam depois. Às vezes, fala uma coisa e depois, na prática, aí nem tem como fazer. Então, nesse sentido, né, eu prefiro, às vezes, também assistir os videozinhos de alguém que está usando, né, para relatar como que foi, reações, enfim, como que os alunos veem isso, né, para que isso fique uma ferramenta prática e não apenas bem falada. As nossas profs até já fizeram vídeo, mas foram enviados pelo WhatsApp, mas elas estão ficando boas na gravação. Daqui a pouco vamos ter umas atrizes ou umas contadoras de histórias, de repente. Na verdade, assim, se a gente for ver as ferramentas que os pais têm na questão do WhatsApp, daqui a pouco, sobretudo os vídeos enviados para o WhatsApp, eles, além de ser limitados, eles ocupam muito espaço, eles ficam armazenados no celular dos pais, dos alunos. Então, quanto mais a gente os usa, por isso que, às vezes, eu tenho resistência de fazer isso, justamente porque a maioria dos celulares de muitos pais, eles são limitados. Então, se eu mandar um vídeo, ele vai ocupar muito espaço no celular dele. Agora, se eu coloco ele no YouTube, eu só mando o link para ele não precisa baixar, ele só vai assistir ele, né? Então, ele vai ficar bem leve nesse sentido, sobretudo quem quer explorar bastante a questão dos vídeos, né, que deve ser explorado, do meu ponto de vista. Então, só mando, assiste. São pequenas coisas que às vezes a gente não sabia, né? Que nem elas estão gravando, botavam o vídeo no WhatsApp, agora fica fácil, então põe no YouTube e... Isso, eu recomendo que cada um que tem cria esse canal aí, que para os pais, né, eu pelo menos, eu prefiro, né, eu faço parte de inúmeros grupos, eu prefiro receber o link, né, por mais que o link, às vezes,
dá esse risco de, depende de onde eu clico, instalo o vírus, mas nesse caso, né, apenas uma questão segura, a gente tem que ter cuidado de clicar nos links, mas ainda é bem mais prático, mais fácil e acaba não inviabilizando os celulares, né, dos próprios alunos, né, dos pais, muitas vezes, que se eu fizer, por exemplo, 3 vídeos por semana, de 6, 7 minutos, imagina o peso que isso vai ter no celular dele, ou seja, se já tem pouco espaço, a maioria das pessoas tem celular e já está no limite, né, mais um vídeo, ele vai precisar, não vai se sentir muito confortável com isso, né? Ok, então, meninas, alguma dúvida ou vamos encerrar por aqui? Mas qualquer dúvida a gente pode chamar, eu sei que estou atendendo muitos professores aqui, até de outros professores do EJA, alunos do EJA, até nem conheço, às vezes eles ligam aqui, eles adicionam no WhatsApp, perguntam, enfim. Então, nesse sentido, também eu estou à disposição daquilo que a gente pode estar auxiliando, né? Manda no WhatsApp, a hora que eu tiver tempo, eu sempre dou um jeito de responder. Ok, então, Agostinho, muito obrigado. E eu acho que tu vai direto para o céu sem escala. Tá bom. Muito bem, eu agradeço o espaço aí, se precisar, estamos à disposição. Tá bom, obrigada. Muito bem, bom trabalho, bom dia a todos.